Senadores paranaenses falam da perspectiva para o segundo semestre na Casa Legislativa Federal. Entre os pontos destacados estão o debate da reforma tributária, projetos sobre educação e também de segurança pública. O Jornal da Manhã trouxe no começo da semana a expectativa de alguns deputados federais paranaenses sobre os trabalhos na Câmara até o fim do ano. Para eles, a pauta econômica deve dominar os debates. Essa opinião também é compartilhada por 2 dos senadores do estado. A produção do programa conversou com Flávio Arnes, do PSB, que compõe a base do governo federal, e com Sérgio Moro, do União Brasil, que em diversos posicionamentos se alinhou à oposição. Segundo eles, uma das prioridades é a discussão da reforma tributária. A expectativa é de que no Senado ali tenha alteração do texto aprovado na Câmara e que essas mudanças retornem para a análise então dos deputados ainda. Mas tanto Arnes quanto Moro concordam que a análise da proposta deve ser feita com paciência e debatida com os mais diversos setores. Flávio Arnes ressalta a importância do diálogo para tratar do assunto. Ele também reforça a relevância da proposta do novo arcabouço fiscal que já passou pela Casa. Vamos ouvir. Todos nós sabemos que a área econômica vem monopolizando as atenções. Por um lado é o arcabouço fiscal, o novo arcabouço, que já foi votado no Senado com modificações importantes, inclusive retirando-se do arcabouço os recursos do Fundeb, ao mesmo tempo a reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que deve ser analisada pelo Senado Federal no sentido de ser feito esse processo com responsabilidade, tempo e diálogo, escutando todos os setores da sociedade. O importante é que agora nós temos um texto sobre o qual nós, no Senado e a sociedade, devem se debruçar. Sérgio Moro ressaltou que o texto da reforma ainda gera incerteza e que realmente deve ser alterado. E temos grandes desafios à frente. Temos a reforma tributária, que é um tema importante para todos. A reforma que está aí, ela, embora seja desejável a melhoria do nosso sistema tributário, ela gera uma série de incertezas. E vamos ver se no Senado nós conseguimos melhorar essa reforma. Ninguém quer pagar mais imposto. O que nós queremos é um sistema mais simplificado. E estamos atentos também na economia, porque o que nós observamos é um descontrole fiscal por parte do governo Lula, que infelizmente deve ter consequências negativas para a economia do Brasil lá na frente. Então precisamos ficar vigilantes em relação ao governo. Os senadores ainda destacaram alguns pontos das suas atuações mais específicas que devem avançar no segundo semestre, com foco na educação e também na segurança pública. Flávio Arnes é presidente da Comissão de Educação no Senado e também na Educação, Esporte e Cultura. Ele falou sobre o tema e a gente vai acompanhar. E na educação nós temos inúmeros projetos essenciais para o Brasil a serem apreciados nesse segundo semestre. O primeiro deles é o Sistema Nacional de Educação, para articular as ações da União, dos estados e dos municípios em função dos objetivos, né, que são importantes na educação. Educação em tempo integral. O governo, inclusive, anunciou medidas necessárias, o financiamento para esta área, mas é o objetivo a ser alcançado como acontece em países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, também, outras áreas que têm que ser enfatizadas, como a educação profissional e tecnológica. E tudo isso está em debate, né, no Senado e particularmente na Comissão de Educação. Sérgio Moro acredita que o projeto que amplia o Banco Nacional de DNA de condenados na Justiça possa ser votado em breve. Ele também fez questão de pontuar o retorno dos trabalhos da CPMI do dia 8 de janeiro, que tem gerado muitas discussões na casa. Retomada da CPMI do 8 de janeiro, para esclarecer por que os alertas feitos pela BIM não foram seguidos pelo governo federal para poder evitar aquelas invasões e depredações. Temos desafios também enormes aí na segurança pública, vários projetos da minha autoria ou relatoria em tramitação, entre eles da ampliação do Banco Nacional do DNA, que é um instrumento poderoso aí de investigação. Então teremos um semestre bastante promissor. A produção do Jornal da Manhã também entrou em contato com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, para falar sobre a expectativa de trabalho para esse segundo semestre, mas não tivemos retorno. Vamos lá, esse assunto é importante, a questão ali da reforma tributária, talvez seja a principal
pauta do Senado nesse segundo semestre. A expectativa é que os senadores mexam no texto, até porque isso é necessário, tem muitos pontos obscuros, e a imprensa demora às vezes a entender, por um motivo até operacional, Bia. A gente vende aqui a manchete: a reforma tributária foi aprovada pela Câmara, e não coloca o detalhe. Tem muito jabuti no texto, muito asterisco, muito nota de rodapé, que agora o Senado vai ter que melhorar, explicar, e é esse o trabalho dos senadores a partir de agora. Aliás, tem que ser feito isso. Tem muita gente falando já, não, aprova como tá, porque senão vai ter que voltar para a Câmara. Não tem problema, volta para a Câmara. Faça o processo legislativo da forma com que ele tem que ser feito. O que nós não podemos é ter uma reforma confusa e que piore a situação e não melhore. E em alguns tempos, em alguns trechos, digamos assim, vários analistas estão com medo que o sistema fique ainda mais confuso. Então, esse debate vai continuar e o Senado é um lugar para se fazer isso. E é interessante porque estados e municípios estão reclamando muito do texto da reforma, e o Senado é justamente a casa que representa os estados, é a Câmara Alta da República Brasileira. Então os governadores têm sim muita voz no Senado, até porque boa parte dos parlamentares que estão no Senado são ex-governadores, têm experiência do que é tocar um estado. Eles vão levar essa experiência também para dentro do texto da reforma. E o senador Sérgio Moro falou ali sobre a CPI do 8 de janeiro. Eu queria fazer um recorte aqui, não está na nossa pauta, Bia, mas sobre a CPI do 8 de janeiro. Essa coisa do Flávio Dino não entregar as imagens do Ministério da Justiça está rendendo e rendendo muito. Você veja, a gente sempre diz aqui, é clichê, eu gosto de clichês porque clichês entregam a informação real. CPI, todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. A oposição não vai bem na CPI do 8 de janeiro. Não vai. Está desorganizada, né? O governo está ali bem organizado por outro lado, barra requerimentos importantes da oposição, né? Tem o controle da CPI. Agora, teve um depoimento, que pode ser um dos grandes depoimentos da CPI, do ex-chefe da ABIN, que é o Saulo Moro da Cunha. Ele diz que trocou mensagens com o ministro do GSI. Aquele, lembra que aparece nas imagens que foram divulgadas pela imprensa, pela CNN? Gonçalves Dias. Ele diz que avisou o general do risco iminente, confirmando aquilo que a imprensa já tratou, que a ABIN avisou mais de 40 entidades do governo que havia o risco de invasão. E mesmo assim, o Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo Gonçalves Dias, afrouxou a segurança. Chegou a liberar a escala de plantão de domingo, que é uma coisa inexplicável para qualquer um, ainda mais para um operador da segurança pública. Ó, vão invadir aí. Não, tá bom, vamos tirar policial então. Vamos tirar o cajado da porta. Aí as imagens mostram, inclusive, que ele estava ali sendo muito gentil com os depredadores, sei lá como queiram chamar, o pessoal lá que quebrou tudo no palácio. Então a coisa vai começando a ficar estranha, já estava, né? Mas agora oficialmente estranha, porque nós temos, né, um membro do Estado brasileiro dizendo, ó, eu avisei, né, e não fizeram nada. E mais do que isso, ele chega a dizer que o Gonçalves Dias pediu para tirar do relatório oficial o nome dele, que ele foi avisado. Por quê? Por quê? Aí parece, não, porque eu só recebi pelo WhatsApp, eu precisava ser oficializado. Ah, porque não leu o WhatsApp, né? Ele queria o quê? Esperar abrir a próxima segunda-feira para mandar por correio um comunicado com carta registrada? Você tá louco? Então, você veja que a história vai ficando cada vez mais estranha. E aí, o Flávio Dino primeiro se negou sim a entregar as imagens, aí ele ficou feio para ele, daí veio a turma do não foi isso que ele quis dizer, e veio uma nota dizendo, ó, não é que nós nos negamos a entregar as imagens, é que nós vamos entregar para a justiça, porque há um inquérito, né, em andamento, e essas imagens estão em poder da autoridade policial que está fazendo a investigação.
Pois bem, o que vai acontecer? Todo mundo sabe. Você está me ouvindo no carro aí, levando o filho para a escola, indo trabalhar, você que está na internet. Eles vão pedir para o STF. Qual que é a sua opinião da resposta do STF? Vamos esperar para ver. Eu espero que o STF entregue, mas não tenho lá muita esperança. E a grande questão é, o que há nessas imagens? Por que o medo que elas venham a público? Eu não consigo entender. Dia desses vazaram um relatório do COAF, com um monte de dado sigiloso bancário de quem deu pix pro presidente Bolsonaro, pro ex-presidente Bolsonaro. Dado sigiloso bancário, mas vazou. Foi uma das CPIs lá que, né, teve acesso, pediu esse relatório e vazou. Né? Tá bom. Agora, as imagens que todo mundo quer ver são guardadas às 7 chaves e uma tentativa aí de enrolar a entrega delas. Espero que a oposição siga firme. O Brasil precisa entender o que de fato aconteceu. É um episódio triste da nossa história. Quem fez coisa errada tem sim que ser punido, mas é importante que a gente entenda todos que fizeram coisa errada. Seja quem quebrou, seja quem financiou e seja quem se omitiu. Nós temos que entender a história por todos os ângulos e punir todos que têm culpa nesse cartório.